Eu fico muito feliz, eu digo que esse dia é um dia simbólico, extremamente emocionante para mim, pessoalmente. Eu tive as emendas do PPA do ano passado, as emendas número 88, número 89, 88, Serviços Públicos, 89, Ordem Pública, 90, Cultura e Turismo, 91, Garantia de Direitos, 93, Saúde, 94, Educação, 95, Esporte, Lazer, e aí acrescentando esporte e alto rendimento também, 96, desenvolvimento rural e 97, economia criativa. Na última reunião com o prefeito Rodrigo Pinheiro, e Bernardo tinha dito a ele, Perpétua vai mapear a LOA e o PPA, e foi o que eu e nossa equipe fizemos. Aqui, a Ila, eu quero lhe agradecer imensamente, e aí cito seu nome, parabéns pelo brilhante trabalho de apoio, certo? Você é uma advogada brilhante, está se tornando uma craque em orçamento público. E aí nós sentamos com o prefeito, que teve a humildade, porque não é todo chefe de executivo, e ele foi me mostrar, porque eu ia apenas renovar as emendas. A gente sentou com os dois PPAs, um do lado do outro, e ele saiu pontuando de que maneira todas as emendas apresentadas por minha pessoa o ano passado foram integradas dentro do PPA. E nós citamos que o ano passado não tinha meta no PPA para política LGBTQIA+. Sequer o termo LGBTQIA+, era usado dentro do PPA de Caruaru. Então, prefeito Rodrigo, parabéns, foi feita essa correção. Também existiam erros gravíssimos, como política voltada para a pessoa portadora de necessidades especiais. A gente, o ano passado, tentou fazer a correção, não conseguiu. Então, até os termos errados, trocar por pessoa com deficiência, porque a gente porta o celular, a gente porta a carteira, porta a bolsa. Deficiência a pessoa tem, ninguém porta. Mas os tempos são novos, né? A gente vai agora aguardar, se Deus quiser, em 2023, o cumprimento das metas, a execução do orçamento. Eu fiquei feliz, porque na semana passada, na hora da audiência pública, estava presente aqui a CESPAM, através de Bernardo Barbosa e Daniel, estavam presentes aqui também toda a Secretaria de Planejamento, e a gente aqui se alterna. Olha aí a fala de Fagner. Foi sobre o quê? Que é orçamento. A de Leonardo Chaves, agora há pouco, foi sobre o quê? Saneamento. Toda semana nós, aqui, vereadores e vereadoras dessa casa, nos alternamos pedindo execução de requerimentos que fazemos. Calçamento de rua, melhoria das condições de saúde, melhoria do posto de saúde, da educação, mais vagas de creche. Então hoje é um dia fundamental para o resto do ano no município de Caruaru. Para essa Câmara e para qualquer casa legislativa, é o dia mais simbólico, porque é o dia de votar a política pública que será feita no ano seguinte, no ano que vem. No outro ano já é ano eleitoral, já pensou? Então nós, vereadores, é como Fagner disse, cobramos, batemos na tecla, mas não existe política pública sem dinheiro, sem orçamento. Eu quero ver uma pessoa calçar a rua sem dinheiro. Eu quero ver a reforma de uma escola sem dinheiro. Eu quero ver se pagar o piso dos dentistas que estiveram aqui e que estão com a promessa dentro do orçamento que será pago sem dinheiro. Não se faz política pública sem dinheiro. E o PPA, ele é um documento norteador para a execução justamente da política naquelas áreas onde ela precisa ser executada, que precisa ser vista. Por isso eu falo do cinturão de garantia de direitos. Que cinturão é esse? Porque às vezes obra de infraestrutura, os olhos veem. Chega na época da eleição, vocês olham, eu calcei essa rua, eu fiz essa ponte, eu fiz essa passagem molhada. Mas quando você fala dos direitos e garantias que contemplam o cinturão dos direitos humanos, direito da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da mulher, da população LGBT, de igualdade racial, são garantias que não tem como você pegar e entregar. Elas são, no mundo jurídico, a gente chama de incorpóreas. Elas não são palpáveis, mas elas são tão importantes quanto obras de infraestrutura. Ou mais. Porque você vive, Cátia, eu vivo, sem ser numa rua calçada. Eu morei na Vila Padre Inácio, na época da dureza, que não tinha calçamento, não tinha saneamento e mal tinha iluminação. Você vive numa rua sem calçamento? Vive. Mas sem comida, você não vive. E quando se destina o dinheiro
para implementar a equipe que trata do Bolsa Família, eu estou dizendo que a prefeitura vai ter dinheiro para contratar os técnicos de referência, assistente social, psicólogo, para ir naqueles lugares mais longínquos de Caruaru, na periferia, na zona rural, que vai ter dinheiro do carro, para visitar a família, para saber se ela realmente está precisando do LOAS, está precisando do auxílio aluguel, está precisando da cesta básica, que é um benefício eventual. Quando a gente aumenta recursos para assistência, eu estou dizendo, por exemplo, que o auxílio funeral vai ter mais dinheiro. Já pensou uma pessoa pobre que passou a vida na pobreza, morreu um ente querido, e você não ter dinheiro para comprar o caixão e um lugar para sepultar no cemitério? Então são políticas que às vezes a gente acha que não são importantes, mas elas são muito importantes, que atendem justamente a população mais vulnerável. Então aqui minha fala é no sentido de agradecer, de dizer que essa casa se sente importante, se sente valorizada, que o papel do vereador e da vereadora para uma cidade é um papel importante, é um papel relevante, porque o que Fagner disse ali ressoa no ouvido de cada um de nós. Dizer, e você está fazendo o quê, cara? Nós não estamos aqui brincando terça e quinta de fazer legislativo. Ninguém aqui está de brincadeira. Nós estamos querendo contribuir para a melhoria da nossa cidade enquanto política pública. Mas tem que haver uma vontade de desígnios. Eu querer ajudar e você me permitir ajudar. Então, quando um vereador faz uma emenda, ele não está querendo encrencar, ele não está querendo ser ruim, não. Ele está querendo apontar, olha, prefeito ou prefeita, essa pasta precisa ser olhada. Essa política está com pouco dinheiro. Então, nós, na Constituição, temos a obrigação de contribuir na elaboração do orçamento da nossa cidade. Se nós formos deputados estaduais, no orçamento do Estado. Se nós estivermos no Congresso Nacional, no orçamento da União. Isso não é uma tarefa unilateral do prefeito, não, ou da prefeita. Isso é uma tarefa coletiva. Porque o legislativo não é figura decorativa. O poder legislativo não é um biscuit que se coloca em cima da mesa para enfeitar. E dizer, não, é um poder que existe, mas não funciona. Funciona. Então aqui eu quero parabenizar o prefeito Rodrigo Pinheiro por seu cuidado, por sua atenção. Eu, enquanto vereadora de oposição, estou aqui para contribuir e dizer que, de fato, são outros tempos. Nós sentamos e eu me sinto feliz em virtude de estar votando agora um plano plurianual que deu espaço para as políticas que o ano passado foram rejeitadas. Então eu, enquanto vereadora da cidade de Caruaru, me sinto feliz, porque eu não modifiquei uma vírgula e eu vi o meu texto dentro do PPA de Caruaru, que não é um texto meu. Deixa eu me corrigir. Eu fiz um plano de vereança e cada pauta que eu trabalhei foi construída coletivamente. Está ali Karine, a Ilha, que trabalharam na minha campanha. Pessoa com deficiência, com Tânia Basante à frente. Igualdade racial, com Joana Figueiredo à frente. Segurança pública, eu tinha uma pessoa para me apoiar. Uma colega delegada de polícia. Saúde, eu tinha de Jair à frente. Então, a gente não partiu do nada, do achismo. A gente partiu das necessidades pontuais de cada política nessa cidade. Então, eu fico muito feliz em saber que a gente, de fato, agora está podendo contribuir de forma democrática e que a gente está vivenciando um momento deliberativo na cidade de Caruaru. Muito obrigada, presidente Bruno. Bom, basicamente o que eu disse com relação ao projeto de lei do PPA, do Plano Plurianual, eu direciono a minha fala com relação à LOA. A LOA que foi tão sofrida para mim ano passado, e a votação da LOA de PPA, quem acompanha a minha história nessa casa legislativa sabe que foi o motivo principal da minha saída da base do governo. Então eu fico muito feliz em ver de que maneira, né, o prefeito Rodrigo Pinheiro, enquanto no ano passado nós tivemos a destinação de 15 mil reais, por exemplo, para a política para mulheres, nós tivemos agora a destinação de 197 mil. E aí, exatamente, eu vou falar apenas, tocar nos pontos das minhas emendas que foram incorporadas à LOA de 2023. Já disse na tribuna agora há pouco, é o auxílio financeiro para a dona Severina, né, que estava sem aumento há mais de 10 anos e que não passou ano passado,
vai ser apresentado, houve o compromisso do prefeito Rodrigo, e aqui eu falo publicamente, porque a gente tem que comprometer de fato as pessoas. Perpétua, eu vou mandar para a Câmara um projeto de lei específico, indexando o auxílio de Dona Severina, que é nome de lei na cidade de Caruaru. Existe uma lei chamada Lei Dona Severina, certo? Para a Câmara, para que o auxílio dela seja vinculado ao salário mínimo. E se Vossas Excelências não lembram, Dona Severina é aquela senhora, aqui de Caruaru, da zona rural, que há muitos anos atrás ela foi vítima de estupro por parte do seu pai, na zona rural em Itaúna, não é? E tem uma história muito dolorida de sofrimento. Ela é um símbolo assim, grande da violência, não só contra a mulher, mas contra a criança. Dona Severina perdeu a infância, perdeu a adolescência e passou por dias muito difíceis, né, na sua história de vida. Então, nada mais justo do que ela ter o direito, como qualquer pessoa tem, até essa indenização, né, paga pelo município de Caruaru, que foi garantida a ela ainda na época da ex-secretária da Mulher, Elba Ravani, a professora Elba, na gestão do prefeito José Queiroz, mas que de lá para cá, vejam quanto tempo, nunca teve um aumento. Então, lhe parabenizo, né, antes mesmo do envio desta lei para cá. Ordem pública, desenvolvimento rural, assistência social, cultura, esporte, turismo, educação, e aí educação focada na educação especial também, manutenção da guarda, pessoa com deficiência, uma emenda modificativa que nós propusemos no ano passado, pessoa idosa, igualdade racial, população LGBT, QIA+, turismo e por aí vai. Todas as nossas emendas do ano passado foram incorporadas no texto da LOA de 2023, com valores bem maiores do que foram propostos. Eu só quero aqui abrir um parêntese, feito o Anderson abriu, quando ele falou da causa animal, para a causa da pessoa com deficiência. Porque eu falei hoje de manhã para o prefeito Rodrigo, eu retirei minha emenda. Hoje de manhã eu retirei as 3 emendas que eu tinha proposto na reunião da Comissão de Redação de Leis desta casa, que foi realizada. E disse que o valor destinado nesse documento para a política pública da pessoa com deficiência ainda é pouco. Rodrigo, o valor ainda está pouco. E aí ele me garantiu, Perpétua, não se preocupe, que vai haver um remanejamento. E ele sabe que eu fiscalizo, e sabe que eu cobro e vou cobrar, porque uma de todas as pautas que eu trabalho, uma das que eu tenho maior carinho e comprometimento é a da pessoa com deficiência. Hoje é Dia Nacional da Pessoa Surda, falei agora há pouco ali. Eu não tenho dúvida que vai haver, de fato, esse remanejamento. Vejam, nós votamos há 2 semanas uma suplementação, partindo do... Qual foi a motivação? Um superávit de arrecadação de 70 milhões de reais. E teve a destinação, saúde, educação, infraestrutura. Então, pessoa com deficiência, com certeza, vai precisar dessa suplementação para a implementação das políticas públicas. O companheiro de parlamento, Jorge Quintino, fez uma audiência pública, acho que no começo desse ano aqui. Jorge, você assistiu. Cabo Cardoso, que está nessa pauta também, numa luta muito grande. As mães se alternaram nessa tribuna para falar da carência de terapias aqui em Caruaru. Nós temos um neuropediatra, nós ainda temos uma muito limitada rede de saúde e atenção, seja na básica, seja na média e alta complexidade, para atender a pessoa com deficiência. E saúde é uma política pública cara. O plantão de um médico é caro. A contratação de profissional é caro. Então ninguém custeia uma política de saúde, de assistência, de educação, para a pessoa com deficiência, com os valores que estão aqui. Mas aí a gente tem que acreditar na boa fé, na palavra e no compromisso, né, do prefeito, que inclusive colocou dentro da LOA e do PPA as emendas que eu tinha feito ano passado. O mínimo que eu posso fazer é dizer que eu acredito no senhor, que nós vamos acompanhar, junto com essas pessoas que precisam da destinação desses valores, porque não existe política pública sem dinheiro. Isso é falácia. Isso é conversa mole.
Isso é uma carta de boas intenções. E de boas intenções, como diz o ditado, o inferno está cheio. E eu tenho certeza que o que a gente está votando hoje aqui não é uma carta de boas intenções. É algo que vai ser execuível o ano passado. E nós vamos acompanhar, fiscalizar e cobrar. É isso, presidente Bruno. Muito obrigado.